Senhor, para os irmãos, para as irmãs, somos gratos ao Senhor por esse momento, onde já podemos sentir a presença do Senhor, já pude sentir a glória do Senhor neste lugar. Bom é estarmos aqui, na casa do Senhor, onde o Senhor manifesta a tua presença, onde nossa alma pode se alegrar. É maravilhoso, o Senhor prometeu estar conosco todos os dias, e não é diferente neste culto de hoje. Ele está presente para nos abençoar de maneira grandiosa. Amém, irmãos? Vamos estar lendo, irmãos, a palavra do Senhor em Lucas, no capítulo 17, a partir do versículo 11 até o 19. Lucas 17, a partir do versículo 11 ao 19. Nós vamos ver aqui o título, A Cura dos 10 Leprosos. Podemos ler? Amém? 17, versículo 11. A cura dos 10 leprosos. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe, e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide, mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos pés, com o rosto em terra, dando-lhe graça, e este era samaritano. E respondeu Jesus e disse: Não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Graças a Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, ó Deus, te damos graça, meu Pai querido, por tua infinita graça, por tua palavra maravilhosa que acabamos de ler. Com certeza, pela mesma, ó Pai, seremos fortalecidos nessa caminhada que nos levará à direção à tua presença, ó Pai. Fica conosco, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Temos aqui, irmãos, uma palavra bastante conhecida de toda a igreja. Com certeza, o Senhor vai sempre estar nos dando um alimento, segundo a sua vontade. Com certeza, iremos aprender com os 10 leprosos. Temos aqui o título dessa palavra, ingratidão. Porque nós vamos aprender aqui um pouquinho sobre gratidão e ingratidão com esses 10 homens leprosos. Vemos aqui que Jesus, em seu ministério terreno, Jesus sempre encontrou necessitados, enfermos e oprimidos. Sempre Jesus deparou com esse tipo de pessoas na terra. Afinal de contas, Jesus veio a este mundo como o salvador das almas. E com certeza, automaticamente, o pecado vai trazer muitas dificuldades e enfermidades. E Jesus deparou com várias pessoas oprimidas, sobrecarregadas, com doenças terríveis. Em todos os momentos e ocasiões, ele mudou a vida de muitas pessoas, que clamou a ele por socorro, pelo seu nome, que foi sobre todos os nomes e é sobre todos os nomes. Até mesmo na cruz, quando Jesus estava na cruz, ali em bastante agonia, mas, todavia, ele via lá na frente multidões de pecadores, de pessoas oprimidas, sobrecarregadas, sendo livres, sendo abençoadas e transformadas pelo poder da cruz. Então, Jesus estava olhando lá na frente essa multidão de pessoas que seriam transformadas e libertas. Então, nós vemos aqui, irmãos, vamos dar início aqui no capítulo 17, a partir do versículo 12. A partir do versículo 12 eu vou estar lendo. As irmãs ficam com a Bíblia aberta e eu vou estar lendo os versículos. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. Jesus fazendo a obra, evangelizando, fazendo justamente aquilo que ele veio fazer, entrando ali nessa cidade, em Samaria,
ele pôde observar essa quantidade de homens, uma quantidade de pessoas sofridas, uma quantidade enorme de 10 homens leprosos. Em seu ministério terreno, ele sempre deparou com esse tipo de pessoas. Então, ele entrando nessa aldeia, em outras versões você vai encontrar aí povoados. Saíram ali 10 homens, uma massa de pessoas, de quantidade de pessoas sofrida. Então, eles pararam de longe. Por que pararam de longe? Porque eles não poderiam aproximar de ninguém. Mas eles sabiam que Jesus teria a vitória para as suas enfermidades. Então, ao ver Jesus, eles pararam de longe, porque não poderia aproximar. Mas louvado seja Deus que Jesus era o único que poderia aproximar desses homens, tocar neles, até mesmo abraçar, e ele não seria contaminado, pelo contrário, esses homens ficariam curados. Então, eles sabiam muito bem da história de Jesus, que Jesus teria a solução para os seus problemas. Então, eles pararam de longe e clamaram ao Senhor Jesus, porque a vitória deles estava ali. Jesus era o único que poderia resolver os seus problemas. Nos tempos bíblicos, a lepra era uma doença repugnante, uma lepra perigosa, uma doença, sim, terrivelmente perigosa. Então, nos tempos bíblicos, hoje é mais fácil, certamente, lógico, sabemos que existem vacinas, tratamentos, mas nos tempos bíblicos era uma doença repugnante que afastava as famílias do seu convívio sociais. Elas eram afastadas dos seus entes queridos, não poderia de maneira alguma ficar presente no meio dos seus familiares. A lei mosaica, ela exigia que o leproso gritasse continuamente: imundo, imundos, imundos. A lei, ela exigia que eles gritassem que eles eram impuros. Eles teriam que falar isso com voz muito alta. Por quê? Para que estivesse passando alguém naquelas regiões, entendesse que estava correndo um risco de ser contaminados. Então, a lei exigia que eles gritassem que eles eram imundos. E ali tinha perigo. A enfermidade era repugnante e muito perigosa. Então, eles não poderiam se aproximar nem mesmo dos familiares. Não poderiam se aproximar. Então, vamos ver o texto, o que diz em Levítico 13, 46. Presta atenção nesse texto. Todos os dias em que a praga houve nele, será imundo. Imundo está, habitará só. A sua habitação será fora do arraial. Então, todos os dias em que aquela lepra habitava nesse tipo de pessoas, eles ficaram só. Eles ficavam fora do arraial. Eles teriam que ser separados. Não tinha como ficar envolvido com ninguém, mas ninguém mesmo. Então, eram pessoas assim, desprezadas, marginalizadas, estavam à margem da sociedade, estavam longe da sociedade, vivia pelos desertos, por lugares onde pessoas não estavam. Então, olha só que tristeza. Eles estavam totalmente fora da sociedade. Lendo as características da lepra, descobrimos que se assemelha ao pecado. A lepra, ela tem uma semelhança do pecado. A lepra, ela faz o que no corpo da pessoa? Ela deixa o corpo da pessoa insensível. Para as pessoas descobrirem que elas estavam com lepra, elas faziam um teste. Se acontecesse de cair uma água fervendo na sua mão ou em qualquer parte do corpo, a pele estava dormente, ela não sentia dor. Então, certamente estava confirmando que ela estava com lepra, porque a sua carne estava adormecida, não sentia nada. Então, por isso que ela é semelhante ao pecado. Ela também deixava marcas, ela destrói o corpo, deixando um corpo mal cheiroso. A lepra fazia isso. A carne ficava apodrecida, necrosada, os ossos ficavam fracos e fragilizados. As pessoas que eram atingidas por lepras, elas tinham essas características, esses sintomas muito tristes. O pecado também é assim. O pecado deixa a pessoa insensível. A insensibilidade do coração o deixa o coração mais duro ainda. Então, assim é o pecado. Alguém pode cometer um pecado hoje e sentir um pouco de acusação. Comete outro pecado amanhã, sente menos acusação ainda. Depois comete mais pecado e não vai sentir mais nada. Já está morto. Então o problema aí, será que essa pessoa está bem? Não está bem. A doença espiritual está grave, está muito avançada. Está num estado já terrível.
Então, por isso que a lepra se assemelha ao pecado. Porque a pessoa que está nessas condições não sente mais nada. Ele está totalmente adormecido. O pecado também, ele contagia. Assim como a lepra é contagiosa, o pecado também contagia. Quando você convive com pessoas que vivem deliberadamente em pecado, automaticamente você é influenciado. Nós somos influenciados se convivermos com pessoas que estão deliberadamente em pecado. Então, o pecado também, ele contamina. Então, nós podemos lembrar aqui do Salmo 1, 1 e o 2, como o salmista falou: bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos escarnecedores, dos pecadores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. É a única forma de vencermos o pecado, é se tivermos sede pela palavra, se tivermos temor do Senhor. Aí nós não vamos conviver, e se convivermos, lógico que nós vamos conviver neste mundo, trabalhando, estudando, em vários lugares, com pessoas que estão cometendo pecados. Mas nós temos sempre o prazer na lei do Senhor, e na sua lei meditamos dia e noite. Esse é um antídoto contra o pecado. Deus seja louvado. Graças a Deus, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então nós vemos aqui as alertas que temos na palavra de Deus contra o pecado que tão de perto nos rodeia. Vemos aqui então, eles encontraram com Jesus e clamaram por misericórdia. No versículo 13, vamos ver aqui no versículo 13. No versículo 13. E levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Eles levantaram a voz. Em outra versão está falando que eles gritaram de maneira tremenda, de maneira forte, para que Jesus ouvisse: Jesus, tem misericórdia de nós. Então eles estavam num grupo, juntos, unidos, em um sofrimento pleno. E eles clamaram. Jesus entra na aldeia e se depara com um quadro de dor, um quadro de sofrimento. Imagina, 10 homens leprosos, feridos, necrosados, com a carne apodrecendo, muitos perdendo parte do seu corpo, porque a lepra faz isso. E Jesus deparou com esse quadro de homens sofridos, uma doença terrível. Então, 10 homens leprosos unidos pelo sofrimento. Eles teriam que estar unidos, porque não tinha jeito. Eles não tinham como se separar. Eles teriam que estar juntos, porque onde que estava um, tinha que estar o outro. Eles não poderiam estar em outro lugar. Não poderia sair um pouquinho, dizer assim: vou sair do meio desse pessoal aqui e tal. Não tinha como. Eles estavam unidos pelo sofrimento. Entre eles não havia diferença. Eles eram todos leprosos. Não tinha diferença. Eram leprosos. Eles veem Jesus de longe, a lei exigia isso e clamava por misericórdia. Então não havia diferença entre os leprosos. Não há diferença. Quando você vai no hospital, por exemplo, de cancerosos, como a gente já tivemos experiência de ver, não há diferença. Ali você vê pessoas de todas as formas. Uns estão mais ou menos, outros estão no caso final, outros já estão numa cama já com a carne já apodrecida, mal cheirosos. Não tem diferença nenhuma. Todos estão ali, não há diferença. Por exemplo, se tiver ali o rico e o pobre diante de uma enfermidade, que diferença tem? Todos são doentes, todos estão enfermos, todos estão condenados pela doença. E não adianta ter plano de saúde, não adianta ter dinheiro, não adianta ter carro zero na garagem. Se o pobre e o rico estão enfermos, a condição é a mesma. Não adianta. E se estiver morto, a condição é a mesma. Então aqui eram 10 leprosos que a condição era única. E não tinha como ser diferente. Claro e evidente que deveria ter pessoas ali estudadas, formadas, deveria ter algum doutor no meio deles, um pobre, mas eram todos iguais. Então isso traz para a gente também uma lição, porque todos estão unidos em um só sofrimento. Não tem como dizer que um é melhor do que o outro. Não tem como, não tem destaque ali. Então eles veem Jesus de longe, a lei exigia que eles ficassem de longe, e clama por misericórdia. Vamos ver aqui então, irmãos, o que significa misericórdia. Misericórdia é um sentimento de compaixão, despertado pela desgraça ou pela miséria alheia.
A palavra misericórdia tem origem latina. Ela é formada pela junção de miserere. Miserere, ter compaixão. E cordes, que é coração. Ter compaixão do coração significa ter capacidade de sentir aquilo que a outra pessoa sente. Isso é misericórdia. Aproximar o seu sentimento dos sentimentos de alguém, ser solidário com as pessoas. Isso é misericórdia. E Jesus teve misericórdia da miséria que está sobre nós, dessa miséria que está no homem. Estamos em um estado espiritual de decomposição, estamos destruindo. E por misericórdia nós somos alcançados pelo Senhor Jesus. A igreja do Senhor, um dos 4 cantos da terra, foi alcançada pela misericórdia do Senhor. Por isso somos curados, sarados dessa doença maldita que é o pecado, que destrói as nossas vidas, que leva quantas pessoas estudadas, formadas, lindas e bonitas a cometer um suicídio. O que é isso? É o pecado. E nós somos guardados por misericórdia do Senhor. O Senhor nos alcançou e curou a nossa alma. Não importa se estamos doentes, enfermos, quase morrendo, não importa que a nossa alma se alegra, a nossa alma está curada. Às vezes estamos com a enfermidade no final, prontos a morrer, mas a nossa alma está curada. O nosso coração está alegre, está feliz, porque Jesus alcançou as nossas vidas e fomos alcançados pelo Senhor. Estamos curados. Não importa o que vão dizer de nós, somos alegres, somos curados dessa lepra, que é o pecado. Então é um motivo que temos de sobra para glorificar o nome do Senhor. Então, ter compaixão é isso aí. Quantas vezes esses homens pediram misericórdia aos sacerdotes, aos fariseus, ou da própria sociedade, mas não alcançaram misericórdia. Eles pediram misericórdia. Eles estavam envolvidos com o sacerdote da época. A sociedade, será que eles não estavam vendo? Eles estavam clamando, mas ninguém podia fazer nada. Ninguém podia fazer nada. Mas Jesus sim veio resolver o problema. Jesus veio resolver o problema da lei. A lei só podia fazer uma coisa, apontar o problema. Não podia fazer nada. Só podia apontar onde estava a dificuldade, mas não podia resolver o problema. Não é assim que o diabo faz? Ele só aponta para você que você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Você é triste, não vale a pena ter essa vida. E depois que você curte tudo, ele fala, agora você tem que dar um fim na sua vida, porque não tem jeito. É isso que o diabo faz. Então a lei também apontava, mostrava, olha, vocês não podem fazer isso, vocês não podem estar no meio da sociedade, vocês são marginalizados, são miseráveis, são condenados, vocês são infelizes. É isso que o diabo fala para nós, fala para o mundo. Mas graças a Deus que a igreja é comprada com o sangue de Jesus, somos mais do que vencedores. Vencemos essa lepra maldita do pecado que tem destruído muitas pessoas. Eles pediram misericórdia por muitos. Eles viram em Jesus o poder sobre as suas dores e enfermidades e clamaram, mestre, tem misericórdia de nós. Eles viram, entenderam, conheciam a história de Jesus. Sabiam que Jesus podia resolver os seus problemas. E graças a Deus é isso que o Senhor faz quando aceitamos Jesus. Quantas vezes somos desprezados, somos humilhados, somos desprezados, somos decepcionados, mas quando encontramos com Jesus, o problema foi resolvido. Não importa o que pensam de mim, não importa o que estão falando, não importa se você foi pessoas terríveis no mundo, não interessa. Importa que Jesus realizou uma grande obra. Louvado seja Deus. Então nós vemos no versículo 14, vamos ler também o verso 14. E eles vendo, e ele vendo-os, disse-lhes, ide e mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Versículo 14. Jesus cura os leprosos. Coisa gloriosa. Cristo vê e dá uma ordem. Jesus deu uma ordem. Ide, mostrai-vos ao sacerdote. Interessante, né? Como que vai até o sacerdote? Vai ser apedrejado? Só se for. Porque ele não poderia ir até ninguém. Mas Jesus falou, deu uma ordem, ide. Vão lá, eu estou mandando. Então, Jesus deu uma ordem aqui ele deu uma ordem. Eles ainda estavam leprosos. Como eles iam mostrar ao sacerdote? De que forma? Como que eles poderiam chegar até o sacerdote se o sacerdote estava dizendo que eles tinham que afastar, que eles tinham que estar longe, eles não poderiam encostar em ninguém? Mas eles foram, eles obedeceram.
A vitória estava aqui na obediência. Mas é Jesus quem ordenou, quem deu a ordem foi Jesus. Não foi qualquer um que disse. Foi o Rei dos Reis, foi o médico dos médicos. O Deus por excelência que falou para eles ir. Vocês devem ir ao sacerdote. Jesus deu uma ordem. Eles então obedeceram e no meio do caminho eles todos ficaram limpos, totalmente curados. A vitória está na obediência. Quando Jesus fala, está falado. Se Jesus falou, está falado, irmão. Se o homem falou, está falido. Mas quando Jesus fala, está falado. Ele falou, vai lá, mostra o sacerdote. Mas como que eles poderiam ir? De que forma? Como que pode um leproso chegar até lá para quê? Mas eles foram pela fé. Não, Jesus está mandando ir. Jesus falou que você pode ir. Se Jesus falou, está falado. Se Jesus deu uma ordem, essa ordem está dada. Então não importa o que estão pensando de você. Não importa o que eles vão dizer que você é. O que você está morto, o que você está perdido, está necrosado. Você é uma pessoa totalmente fora da sociedade. Não interessa, quem está mandando é Jesus. Então, pela fé que nós estamos aqui. Um dia, Jesus fez isso também nas nossas vidas. E pela fé, nós rompemos as barreiras. Quantas dificuldades, quantas barreiras, quantas dificuldades dentro do nosso próprio coração, dizendo assim, você não vai vencer, você não vai conseguir. Mas pela fé, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Jesus deu uma ordem para eles, vão lá no sacerdote. E no meio do caminho, eles observaram que eles estavam curados. Sua pele estava ficando limpa, como a pele de uma criança. Eles entenderam, olha, nós estamos sendo purificados. Então é isso que Jesus faz. O justo vive pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se você não vive pela fé, de maneira alguma poderá agradar o Senhor. Mas é pela fé que nós vivemos. Nós somos batalhando por misericórdia pela fé. E para que ficamos curados totalmente, nós devemos também ter fé. Vamos ser curados. Seremos curados dos pensamentos, das imperfeições, daquilo que está sempre batendo na porta do nosso coração, que é as batalhas de todos os dias, mas pela fé nós vamos vencer. Para você ficar curado de sua lepra, basta obedecer às ordens de Jesus, basta ouvir Jesus, ouvir a sua palavra, você é curado. Nós somos curados, porque essa palavra é remédio, essa palavra é purificadora. Essa palavra redime a nossa alma, redime a alma do mais vil pecador. É uma palavra poderosa que Jesus tem liberado para nós. Vamos ver o versículo 15 e 16. Um voltou agradecendo a Jesus, 15 e 16. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos pés, com o rosto em terra, dando-lhe graça, e este era samaritano. Nós vemos aqui, irmãos, a grande vitória. Todos viram que estavam curados e continuaram indo ao encontro do sacerdote. Olha só, que coisa tremenda. Jesus falou para eles irem, eles foram, obedeceram e foram curados. Então, no meio do caminho, eles entenderam que estavam curados. Mas mesmo assim, eles continuaram caminhando. Eles foram calmamente caminhando em direção ao sacerdote. Já estavam entendendo que estavam curados, mas eles não desistiram de ir em direção ao sacerdote. E foram caminhando para mostrar para o homem, para manter os rituais, para ser aplaudido por aqueles homens que eles estavam curados. Eles continuaram indo em direção ao sacerdote. Calmamente eles foram. Muitos estão assim também, em busca de bênçãos, em busca de curas, até no meio, principalmente no nosso meio, em busca das vitórias. Querem receber as bênçãos, batalha, crê, tem fé suficiente, os demônios também crê, estremecem, mas não obedecem. Quantos crentes que estão crendo? Nós cremos, é a fé, uma fé que talvez não é uma fé salvífica, mas é uma fé natural. É uma fé em Deus e Deus opera maravilha. Mas muitos estão preocupando somente com o que vai acontecer com você de bem-estar. Eles foram ao encontro do sacerdote, eles não voltaram. Mas menos um.
10 foram curados, mas um voltou. Ele entendeu, opa, eu estou curado. Não dá tempo, eu não vou até o sacerdote. Eu vou voltar. E este voltou glorificando a Deus em alta voz. Caiu aos pés de Jesus, dizendo, glória a Deus. Então, irmãos, esse aqui voltou glorificando em alta voz, gritando, fazendo um barulho tremendo de alegria. Quantas vezes acontece no nosso meio? Nós estamos, às vezes, acostumados, às vezes com a mornidão espiritual. E quem dera se nós estivéssemos levantando a mão para o céu, glorificando ao Senhor, em alta voz, agradecendo ao Senhor, dando glória a Deus, chorando, glorificando, falando mistério, buscando o batismo com o Espírito Santo, buscando avivamento, alegria, mais e mais do Senhor. Isso que esse homem fez, ele voltou, ele não quis, não vou até o sacerdote, eu estou curado. Não quero nem saber o que o homem vai falar. Ele poderia ir nos rituais do homem, ele não foi, ele voltou para Jesus. Ele voltou para o mestre. Quantas vezes, irmãos, nós queremos ser aplaudidos pelo homem? O homem tem que ver o que aconteceu nas nossas vidas. O homem natural tem que ver. Esquecemos de dar graça para Jesus primeiro. Esquecemos de glorificar o Senhor Jesus primeiro, que fez tudo nas nossas vidas. E esse homem fez isso, ele voltou. Não, eu vou voltar. Quanto mais tempo, mais cedo você voltar para Jesus, melhor será. Quanto mais rápido você glorificar o Senhor, melhor será. Quanto mais tempo dermos para o Senhor, buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, e todas as coisas, não é algumas, não é todas as coisas serão acrescentadas. Tudo que o Senhor tem para fazer na nossa vida, devemos voltar para Ele o mais rápido possível. As nossas coisas podemos deixar de lado, mas a gente faz o contrário. As coisas de Deus ficam em último plano, a oração, a busca, mas as nossas coisas estão em primeiro lugar, está em primeiro plano. As coisas de Deus pode esperar. É aquela moedinha que o menino que foi para a vala, né? Aquele homem que deu as 2 moedinhas para aquele menino, falou, olha, uma moedinha para a oferta e outra para você. E ele está indo para a igreja e lá a moedinha caiu na vala. Ele falou assim, foi lá a moedinha do Senhor. Então a moeda do Senhor vai para a vala. A nossa, nós vamos cuidar bonitinho. Então é isso aí que ele fez, voltou para Jesus. Eu vou agradecer ao mestre, eu vou cair nos pés dele e dar graças a ele porque eu fui curado. Então é isso, irmãos, que o Espírito Santo faz nas nossas vidas. Somos gratos ao Senhor, ainda que as batalhas estão travadas, ainda que vão dizer que nós não vamos vencer, que nós somos derrotados, que nós não vamos chegar a lugar nenhum, mas o sangue de Jesus nos garante a vitória. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Esse homem tomou uma decisão maravilhosa, voltou para agradecer a cura que ele recebeu. Foi curado de uma doença repugnante, de uma doença perigosa, mas ele foi curado. É isso que Deus faz nas nossas vidas. Deus seja louvado para sempre. Quem dera, irmãos, se nós estivéssemos inflamados com o poder do Espírito Santo. E o Senhor Jesus faz isso nas nossas vidas. O nosso coração está transbordando de alegria. E podemos muito bem também adorar o Senhor da forma que podemos, levantando a mão, glorificando, chorando, vindo na frente. Por que não? Será que nós somos tão engessados assim? Mas se estivermos sede de Deus, Deus vai fazer isso nas nossas vidas. E precisamos buscar o Senhor com sede. Senhor, tem misericórdia da minha vida, tem misericórdia da minha alma. Eu preciso louvar com alegria, preciso cantar com alegria, eu preciso evangelizar, eu preciso pregar a tua palavra, eu preciso ser feliz. Porque é isso. Essa glória está no nosso coração. E ninguém pode entender isso. Foi isso que estava na vida deste homem. Então nós vemos aqui, maravilha, o texto faz questão de afirmar que este homem era um samaritano. E que este não era bem visto pelos judeus. O texto faz questão de dizer que ele era um samaritano, ele era um estrangeiro. Ele não era um judeu, não. Os outros eram, mas esse era o único samaritano. Existia uma confusão tremenda entre os samaritanos, que Jesus, quando entrou lá em Samaria, quando ele salvou aquela mulher lá no poço de Jacó, foi para resolver o problema de Samaria, porque existia um problema sério no meio daquele pessoal, porque é uma mistura de judeu com samaritano, que houve aquela dificuldade toda. Aquela mulher foi buscar água meio-dia, porque não tinha ninguém no poço, e Jesus mudou a história dela. Então aqui vemos também, esse homem era um estrangeiro, era um samaritano, mas foi ele justamente que glorificou o Senhor, foi ele que agradeceu ao Senhor. Teria que ser os judeus, não foi os judeus.
Então, no nosso meio vai sempre acontecer isso. Às vezes vai vir uma pessoa se converter, nova convertida, e vai estar cheia do Espírito Santo. Por quê? Porque tem sede de Deus, porque quer buscar o Senhor, tem interesse. Então, isto nós temos que pedir ao Senhor misericórdia. Senhor, inflama o meu coração, inflama a minha alma, para que eu possa transbordar mais e mais de alegria na Tua presença. E o Espírito Santo, Ele está pronto para fazer isso, como fez na vida deste homem aqui. Então, ele entendeu que o Senhor Jesus não era um curadeiro, não era simplesmente curador, mas ele era o salvador da sua alma, recebendo bem maior do que os demais. Esse aqui entendeu, opa, a cura que eu recebi não é tão importante assim, mas esse não é um curadeiro. Ele curou o meu corpo, mas a cura maior que eu recebi foi a cura da minha alma. Estou feliz, estou alegre, estou transbordando de alegria. Eu vou agradecer ao Senhor o mais rápido que eu posso. E ele fez esta obra. E Jesus também, quando mandou eles ir até o sacerdote, Jesus não estava querendo ser qualificado como curador, porque viria multidões, não é isso? Então a cura maior que Jesus quer fazer nas nossas vidas é curar a nossa alma. É para nós voltarmos de coração, não de forma formal, não cumprindo os rituais da igreja, mas voltando de coração para o Senhor. Jesus se alegrou muito, e Ele se alegra muito quando a gente faz isso. Quando nós estamos fazendo com gratidão de coração, não para cumprir os rituais da igreja, as normas da igreja, mas sim, algo que você faz que ninguém vê, mas Jesus é glorificado na sua vida. Foi isso que esse homem fez. Ele não se preocupou com aqueles 9 que ficaram para lá, mas ele veio e prostou aos pés do Senhor e agradeceu o Senhor, porque o bem que ele recebeu foi um bem maior. Seria normal, irmãos, que aqueles 10 leprosos pudessem improvisar um coral ali espiritual. Seria normal aqueles homens voltarem em uma só voz, porque eles não clamaram quando eles estavam doentes. A voz estava fraca, não estava, mas eles clamaram por misericórdia. Agora a voz estaria forte, agora estaria com saúde. Poderia ter formado um coral diante do Senhor e em gratidão pelo que Deus fez nas suas vidas. Mas não foi isso que aconteceu. Eles poderiam ter feito como o salmista, no Salmo 103, 1 e 3. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos teus benefícios. Porque Ele é que perdoa todas as tuas iniquidades e que sara todas as tuas enfermidades. Eles poderiam ter entoado esse hino, entoado esse salmo em um só coral. Mas não aconteceu isso. Foi um só que voltou. Glória a Deus. Então, cumprir metas não é tão importante, irmãos. Cumprir metas é importante, mas não é tão importante. Não é tão importante assim. Mas sim, a gratidão a Deus por tudo que Ele faz por nós. Semelhante àquela mulher pecadora, não tem? Lá de Lucas 7,37, que ungiu os pés do mestre o tempo todo. Jesus estava na casa do fariseu. O fariseu, ele era obrigação naquela época de cumprimentar com um beijo, passar perfume, lavar os pés de quem chegava. Mas Jesus não fez nada disso com Jesus. Mas aquela mulher fez tudo. Ela trouxe um perfume caríssimo, ungiu os pés de Jesus, chorou nos pés de Jesus, enxugou com seus cabelos. E o fariseu, o que ele falou? Se você conhecesse, se você fosse realmente santo, você saberia que essa mulher é pecadora. Jesus disse, olha só, eu cheguei aqui, você não fez nada, mas essa mulher não para de chorar nos meus pés. Ela está me ungindo com um unguento caríssimo. A tua fé te salvou. Então, ela fez isso de maneira espontânea. Onde Jesus estava, ela chegou e prostou aos pés do mestre em gratidão. E a gratidão dela foi tão grande, a tua fé te salvou. Então, é isso aí. Coisa gloriosa que Jesus nos dá, pelo Espírito Santo, condições de adorar o Senhor. Vimos agora, eu lembrei agora de um caso interessante, certo pastor, visitando o leprosário, uma mulher lhe chamou a atenção. Porque no leprosário você vai ver pessoas de várias formas, pessoas ali perdendo parte do seu corpo, sem orelhas, sem nariz, perdendo os dedos, perdendo tudo. E ele entrou naquele leprosário, e uma mulher chamou a atenção dele. Ela tinha aceitado Jesus. Jesus entrou na vida daquela mulher. Mas aquela mulher já tinha perdido várias partes do seu corpo.
Ela estava totalmente sem dedo, sem dente, sem os pés, mas ela ouvia que alguém entrava naquele lugar para fazer visita. O que ela fazia? Ela sentava naquela cama, levantava aquela mão para o céu, sem dedo, sorrindo sem dente, agradecendo ao Senhor pela salvação da sua alma. Uma pessoa sem nenhuma parte do seu corpo pode glorificar o Senhor. E às vezes nós temos tudo e temos motivos para reclamar, para questionar, para ficar triste. Vamos ficar tristes sim, mas isso não é motivo. Porque nós temos tudo, temos saúde. Nós não estamos dependendo de um balão de oxigênio para respirar. Estamos respirando tranquilamente. Enquanto tem pessoas agora nos hospitais lá, dependendo de aparelhos. E se tirar, vão morrer. E essa mulher glorificava o Senhor, porque a sua alma estava cheia de alegria. Então a maior cura que precisamos é a cura da nossa alma. E não importa o que vai acontecer, se eu vou ficar enfermo, se eu vou ficar em cima de uma cama, não interessa. Importa que a minha alma está curada, estou livre de uma lepra, eu estou glorificando o Senhor, estou vendo a glória do Senhor, já estou sentindo a presença do Senhor, um pedaço do céu. Porque é isso que o Senhor Jesus faz na vida da igreja. Deus seja louvado para sempre. Muitas vezes, irmãos, pedimos mais do que agradecemos. Oramos mais, choramos mais, clamamos mais e agradecemos pouco. Não é verdade? Pedimos e pouco agradecemos. Às vezes recebemos as dádivas, mas esquecemos de agradecer o doador. Só que temos que entender que a oração é para essa vida, o clamor é para essa vida, o choro é para essa vida, mas a gratidão é para a vida eterna. O louvor é para a vida eterna. Lá no céu não precisa de choro, de oração, de pregação, não precisa. Nós vamos somente adorar, somente glorificar, somente louvar eternamente. Então vamos orar agora, vamos clamar agora, mas vamos também agradecer. Vamos ser gratos, Senhor, obrigada, Jesus. Obrigada pelo meu esposo, obrigada pelos meus filhos, obrigada pela minha casa. Se eu moro de aluguel, glória a Deus, eu não estou pagando, eu tenho condição de pagar aluguel. Então vamos ser gratos por tudo. Porque é isso que nós temos que fazer. Ser grato, grato, grata a todo tempo. Muitas vezes pedimos muito e agradecemos pouco. Vamos ver o versículo 17 e o 19. Cadê os 9? Não são 10 os curados? Vamos ver 17 e 19. E respondendo Jesus, disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? O verso 19. E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Glória a Deus. Cadê os 9? Não são 10 os curados? Jesus fez essa pergunta. Jesus perguntou. Só que Jesus já estava assim, imensamente alegre por aquele que voltou. Porque ele sabia que ele voltou pela fé. Voltou com a alma partida, alegre, totalmente feliz. Jesus fez essa pergunta. E o próprio Jesus ficou admirado. Como pode? 10 foram curados, somente um voltou. Onde estão os 9? Ele faz essa pergunta, onde estão os 9? E o que voltou, aquele que voltou para agradecer, ficou sem resposta. Ele não pôde falar, ele não conseguiu responder. Ele estava tão impactado, estava tão feliz, tão alegre com a cura e com a presença de Jesus, que ele não teve resposta. Ele poderia se exaltar, né? Nossa, Senhor, aqueles ingratos ficaram para lá, só o Pai, né? Poderia ter falado, né? Não, eu voltei, eu estou aqui para agradecer. Mas não, ele não disse nada. Ele ficou sem palavra sobre os ingratos. O seu desejo era o que? Era somente glorificar, somente exaltar. E assim, irmão, somos nós. Quando você está cheio de Deus, estamos cheios do Espírito Santo, nós não vamos nos preocupar, ou não vamos ficar nos exaltando, porque tem uma multidão lá fora que não quer. Não, nós vamos estar envolvidos na glória, envolvidos na graça, a ponto de nos preocupar sim, com aquelas almas lá, buscando, clamando ao Senhor por elas. Senhor, tem misericórdia. Vamos amar aquelas pessoas lá, porque nós também éramos como eles. Então, aqui ele não respondeu nada, porque ele não teve como. Então, se dermos conta, irmão, daquilo que Deus nos colocou para a gente fazer, nós não vamos ter ânimo para falar de ninguém, para questionar o irmão, a irmã, aqueles que estão lá fora, não. Nós vamos entender que é a nossa obrigação amar essas pessoas, orar por elas e ir em busca delas.
Essa é a responsabilidade que está sobre nós. Quando o pecador verdadeiramente se arrepende, ele não tem interesse em questionar sobre a vida daqueles que são ingratos. Ele vai estar sempre em gratidão. Os 9 foram curados, eram judeus. Por isso, eles deveriam ser gratos pelo que Jesus fez. Mas foi ao contrário. Um estrangeiro voltou agradecido. Eles foram curados simplesmente do seu corpo, mas a sua alma continuou doente. Triste, né? Eles foram curados somente da lepra exterior, mas a lepra espiritual continuou. Eles continuaram enfermos, continuaram doentes, continuaram questionadores, ingratos, pecando do mesmo jeito, então não foram curados. A fé que eles tiveram foi para ser curada, mas não foi uma fé salvífica, não conseguiram a salvação. Não tiveram fé, não deram crédito para isso. Preferiram receber somente a bênção. É maravilhoso ser curado fisicamente, mas mais maravilhoso ainda é ser curado da alma. É aceitar Jesus, é saber que estamos seguros em Cristo e somos mais do que vencedores. Graças a Deus. Estamos indo para o final, para a conclusão. Então nós vemos aqui que a gratidão ela é viva e é marcada pela individualidade. Ninguém consegue ser grato, não. Todos nós aqui vamos ser gratos, não. É individual isso aí. É algo que parte do seu coração, do meu coração. Então a gratidão ela é sempre marcada pela individualidade. É sempre assim. Quantas vezes você vai fazer algo e ninguém está vendo e você está ali? Não, Jesus está me vendo. Eu vou orar aqui na minha casa, vou orar aqui no meu quarto. Eu estou lá no hospital? Não, eu preciso falar para alguém que está aqui. Eu preciso anunciar a palavra aqui. Então, essa gratidão pelo que Deus fez pelas nossas vidas é individual. Isso é obra que o Espírito Santo faz. E nós somos templos e morada do Espírito Santo. Somos templo de Deus. E às vezes você está em lugares bem distantes, ninguém está vendo, mas você está cumprindo a vontade do Senhor. Então você não será impedido por velhos amigos. Ah não, os velhos amigos me abandonaram, me deixaram, então não posso fazer mais nada. E companheiros, e nem mesmo pelos mundanismos dos familiares, parentes que não são cristãos, você não vai ser impedido por isso, de maneira alguma. Você pode ser salvo no meio de uma multidão de irmãos carnais e você só está lá no meio. E você não será impedida. Você é um sal que está ali para temperar, é uma luz que está ali para clarear o coração, os corações escurecidos. Então você não será impedido, nós não seremos impedidos. E nem pela frieza da igreja. Nossa igreja é muito fria, misericórdia, não dá. Nós não seremos impedidos por isso. Porque se o irmão está falando, mas não estou sentindo nada que essa irmã está falando, misericórdia, não vai parar mais não. Mas temos o nosso alimento próprio, né? Começa a orar ao Senhor, Senhor, tem misericórdia da minha vida, fala comigo, Senhor. Quantas vezes nós estamos no culto e você está, em pensamento, Deus está te falando. Você está sendo renovado, restaurado. Você está lembrando de uma mensagem que você leu. Você está lendo ali e Deus está falando no nosso coração. Então nós não seremos impedidos por nada, nem mesmo por uma igreja fria. Se formos para um lugar que não tem uma igreja como aquela que nós gostaríamos de estar, mas tem uma igreja lá evangélica, nós vamos adorar a Deus lá. E vamos sentir a presença de Deus lá. Com certeza, irmãos. Porque não seremos impedidos de maneira alguma. O Senhor Jesus está no nosso coração. O Espírito Santo nos dá essa capacidade. Então, se essa chama arde no seu coração, você deve alimentar essa chama, você mesma. Você deve colocar lenha nessa fogueira para pegar fogo, mais fogo. Vamos alimentar essa chama no nosso coração. Senhor, tem misericórdia. Quantas vezes podemos orar, clamar, proclamar um jejum espontaneamente, tirar um período de oração, ou visitar alguém, ou às vezes você não está aqui na igreja, você está em casa, você está alimentando a chama no seu coração, ninguém pode impedir isso, ninguém. Se alguém te pede para você orar, você vai orar sim. O demônio manifestou a enfermidade, você vai orar, não é você que vai fazer não, é Jesus que vai fazer. Então devemos alimentar essa chama que o Espírito Santo nos dá essa gloriosa bênção. Vamos ser gratos ao Senhor, irmãos. Vamos ser gratos pela salvação alcançada, pela graça em sua vida, em minha vida, em nossas vidas, pelas alegrias e por tudo que o Senhor tem feito por nós. Tudo que Deus tem nos dado, tudo que Deus tem feito por nós. Vamos ser gratos por isso. Vamos pedir ao Senhor para a gente não errar no pensamento.
Porque, irmãos, o Senhor prova a nossa fé, mas a vitória é certa. Procure ser grato por tudo. Deixa Deus trabalhar em sua vida. Deixa Deus trabalhar no seu coração. Deixa Deus aumentar a sua fé. Abre mais e mais o teu coração. Por quê? Você é mais do que vencedor. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Até aqui a palavra que o Senhor nos deu. Vamos orar e agradecer ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, neste momento, Senhor Jesus, quero te agradecer por essa palavra, meu Pai, a qual o Senhor Jesus falou aos nossos corações. Pedimos ao Senhor que o Senhor venha, meu Deus, nos abençoar, que possamos prosseguir nessa caminhada para o céu, e que possamos, ó Pai, estar alegre, tremendamente feliz na Tua presença, como esse estrangeiro voltou para te agradecer. Somos gratos ao Senhor, meu Pai, que não tem faltado a Tua presença em nossas vidas, não tem faltado a Tua glória, não tem faltado esse bálsamo maravilhoso na vida da igreja. Abençoa os irmãos que estão aqui, Senhor, os demais que não puderem estar aqui, Jesus. Fica conosco, ó Deus, no nome de Jesus. Amém.